meus queridos amigos e amigas, é uma grata satisfação estar aqui de volta em mais um vídeo da obra psicológica do Espírito Joana de Ângeles. Como temos falado, a obra psicológica do Espírito Joana de Ângeles inaugura uma nova mentalidade na literatura mediúnica, a partir da qual outros autores encarnados e desencarnados seguiram esse estilo de associar os conteúdos maravilhosos da doutrina espírita, dialogando com a ciência oficial da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise especialmente. A partir daí, surgiram uma série de considerações importantíssimas para entendermos melhor a natureza humana. Aliás, é um dos escopos das ciências psíquicas, entender a natureza humana, e nesse particular há uma interseção e ao mesmo tempo uma similitude de propósitos, uma semelhança de ideal com a doutrina espírita, cujo objetivo, ainda que as causas e a base tenham a experimentação científica, o fenômeno mediúnico, os princípios básicos, mas o objetivo como consequência deságua na reforma íntima, no melhoramento pessoal e, para isso, o autoconhecimento, que é, de alguma forma, assim, um emblema maior que resume esse propósito de entender a natureza humana, e, nesse sentido, há uma conexão clara com as ciências do comportamento, com a psicologia, de maneira específica. Então, é curioso notar que, a partir de Joana de Ângeles, surgiu essa necessidade, porque por isso, não apenas no sentido da moral espírita se coaduna com os postulados psicológicos, mas também deságua no próprio Evangelho de Jesus, cujo objetivo maior também é transformar o homem para melhor, com aquilo que Jesus resumia na expressão o reino de Deus ou o reino dos céus. E por isso estamos examinando o capítulo 2 do livro Jesus e Atualidade, primeira obra da coleção psicológica de Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade, e hoje o capítulo 2, que é Jesus e Reencarnação. Eu estou aqui, Flávio Santos, Patrícia Lins, em dupla sempre, examinando essa obra magistral, essa obra extraordinária desse espírito nobre. Então vamos começar falando sobre Jesus e Reencarnação. No início do capítulo, Joana fala quase que uma proposta desafio, que é, se não fosse reencarnacionista e se a sua mensagem não estivesse também fundamentada na reencarnação, careceria de sentido e até seria uma mensagem algo masoquista, estranha, porque as bem-aventuranças do Cristo fazia apologia aos que sofrem, aos aflitos, aos excluídos, aos desconsiderados. Sem o conceito reencarnacionista, essa tese seria não apenas esdrúxula, mas muito estranha, fazer apologia de uma vida simples do ponto de vista material e até em alguns momentos de renúncia às glórias humanas para as glórias da alma, se não houvesse o sentido reencarnacionista. Primeiro, como causa, para explicar as diferenças que vemos no mundo material, mas, sobretudo, como efeito, como consequência disso tudo. E é interessante perceber, notar, que não apenas nas teses do Novo Testamento, nas falas de Jesus e na alusão que Jesus faz ao Antigo Testamento, está embutida a tese reencarnacionista, em alguns momentos com outra nomenclatura, conforme Allan Kardec sabiamente considerou, ressurreição nas tradições judaicas seria sinônimo de reencarnação, especialmente a tese da ressurreição da carne, mas, sobretudo, e esse é o nosso enfoque aqui, o enfoque da obra psicológica não é fazer um estudo teórico sobre esse tema, é Jesus e reencarnação. Então, direcionando para a questão comportamental, a questão psicológica, interessante notar Joana falando do ensino de Jesus, do como ele nos ensinou as suas teses, e todas elas tinham que ter como fundamento maior a reencarnação. Ora bem, se nós entendemos o amor de Jesus, e falamos isso no capítulo anterior, o amor de Jesus como sendo algo muito mais sofisticado do que o amor conforme nós entendemos, eu até costumo dizer que o nosso amor ainda é um rascunho do amor mais profundo, mais sofisticado, o amor ensinado por ele. Se o amor que Jesus nos ensinou não é apenas um gostar bem, um querer bem, um afeto, mas é algo muito mais profundo, que está embutido também esse afeto, esse querer bem, é óbvio que esse amor implica também querer a plenitude do outro, né, conforme
a si mesmo se quer, né? De si mesmo se quer, querer a libertação do outro de qualquer algema, querer a melhoria do outro, querer que o outro encontre plenitude. E quando falamos em plenitude, quando falamos em felicidade, quando falamos em melhoria, quando falamos em progresso, estamos falando em aperfeiçoamento, em desenvolvimento. E não se pode falar em aperfeiçoamento, em desenvolvimento, sem falar em corrigenda, em reeducação, em reforma, para utilizar uma expressão conhecida nossa, né, em conserto. Né? Então, é necessário utilizar esses termos. Como é que a gente fala isso? Como é que a gente faz essa abordagem de corrigenda, de reeducação, de melhoria, sem falar no processo reencarnatório? Porque a reencarnação é o amor de Deus dando oportunidades novas para os seus filhos. Né? Da mesma forma que a gente tem um dia novo para se renovar, e se a gente pensa não apenas na proposta de Jesus, mas na proposta do seu amor, né? Do próprio amor do Cristo, né? Toda ela também está associada a uma renovação constante. Né? Reforma íntima é renovação constante. O amor que Jesus nos ensinou é um amor que se renova o tempo todo, né? E como é que a gente pode falar nisso, nessa renovação, se não fala em progresso, se não fala... Tudo isso está encaixado, tudo está conectado. E como é que a gente pode falar sobre tudo isso sem falar em reencarnação? Perfeito. É engraçado porque Jesus sempre falava de promessas. Então ele prometia que o reino dos céus não era desse mundo. Ele prometia esperanças e consolações numa vida posterior. E até a forma como ele se referia às pessoas era uma linguagem muito poética. Então, este é o caminho? Não, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem até uma história interessante que Chico Xavier narra, né, através da sua psicografia em uma obra, que um grande mercador de vinhos, certa vez, procurou, contemporâneo de Jesus, o procurou para que ele fizesse um grande milagre. E aí ele pergunta, né, Senhor, será que poderias me ajudar? Porque estou passando por acerbas dificuldades na minha vinha que não dá nenhum fruto, em função das características do tempo, enfim. E ele diz, vinde a mim, que tenho uma vinha do Senhor para te dar. Então ele utilizava sempre essa linguagem poética para falar daquilo que era transcendente. E é interessante porque... sem essas esperanças e consolações, é como você acertadamente disse, onde o nexo, onde o grande Messias, o nosso divino escultor, o governador do orbe, que não tinha a menor necessidade de ter conosco e de experimentar novamente a humanidade, onde o sentido para passar, para padecer junto conosco desses desafios, para enfrentar a ingratidão, a negação, todos esses desafios que ele teve, para nos mostrar que a vida é composta exatamente dessas transformações e que todos esses desafios, por mais agruras que experimentemos, haverá um momento, se nós conseguirmos enfrentar com resignação e entendendo o significado especial que está por trás, né, de todas essas nossas experiências da vida, nós vamos experimentar, enfim, um banquete espiritual com o próprio Mestre. E é interessante porque Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela vai dizer que Jesus tinha essa característica de identificar quais os reais necessitados que estavam em condições de recuperar a saúde ou não. Ele, inúmeras vezes, no momento em que alguém se acercava dele para buscar a cura, ele dizia, o que queres que eu faça? Como a suscitar que a verdadeira cura é interna e que por mais que ele fosse o Messias e que ele tivesse todo o poder, sobrenatural ou não, de fazer as mudanças, ele desejava que a verdadeira mudança partisse de dentro. E veja que a cura, se ela não for interior, as sensações e as reverberações no corpo vão voltar, né? É interessante quando nós vemos hoje em dia nos centros espíritas, a partir de tratamento espiritual, formando filas quilométricas e a partir dos estudos, ainda carecendo de trabalhadores fiéis e desinteressados. Veja que ainda hoje, passados mais de 2000 anos da nossa experiência com Cristo,
nós ainda não conseguimos digerir completamente os ensinamentos dele, falando que essa cura é verdadeiramente interna, né? Muito bom, muito bom. E é interessante porque você já comentou aí, ela chega a dizer nessas expressões, a psicoterapia dele era baseada na reencarnação, por conta disso, de que a abordagem dele em relação aos enfermos, e aqui enfermos não apenas aqueles vítimas dos processos enfermiços orgânicos, né, mas aqueles que tinham qualquer desajuste, os conflitos psíquicos, os tormentos mentais, as agruras sociais, a exclusão fruto do preconceito social, né? Aqueles que eram considerados pecadores, que de alguma forma estavam à margem da sociedade pelos seus vícios, por terem derrapado em agruras, a gente lembra aqui de Maria Madalena e outros, né? Publicanos e assim por diante, execrados, todos esses podem ser considerados enfermos no sentido mais profundo da palavra, né? E primeiro interessante que Jesus parecia se direcionar para eles, né? Parece que tinha preferência por quem tinha problema, né? Quem era problemático, Jesus queria estar perto. Então é interessante isso. E depois, essa questão de que a abordagem que ele fazia, ainda que o paciente não percebesse, era centrada na reencarnação. Por perceber as necessidades reencarnatórias de cada indivíduo, curar aqueles que poderiam ter um acréscimo de experiência e aproveitar bem a concessão da misericórdia divina, da saúde orgânica ou psíquica, mental, social, para poderem, a partir daí, evoluírem espiritualmente, e aqueles que a cura poderia ser até maléfica. Porque, por incrível que pareça, em algumas situações, eu me recordo aqui de um caso célebre que já contei em exposição doutrinária, está gravado no canal, o capítulo A Cura Real, do livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, que narra um caso específico que Amélia Rodrigues traz, né, de uma judia paralítica, que Jesus passou por ela, não curou, e ela explica, e ela mais tarde vai dizer que foi muito bem, porque ela conhecia suas tendências agora, na idade mais avançada, e ela sabia que se ela se recuperasse a movimentação das pernas, certamente ela não iria aproveitar bem, e os anos se passaram e ela pôde aproveitar bem aquele contato com Cristo, que, não obstante a limitação das pernas, ela foi preenchida por uma paz, e ficou muito bem, e conseguiu aprender a experiência. É claro que alguns tiveram a concessão da misericórdia divina, da cura por ele, e não aproveitaram bem a oportunidade. Porque, embora Jesus era um espírito puro, não era Deus. E, embora ele conhecesse muito íntimo da criatura, a ponto de antecipar algumas ocorrências, nenhum espírito pode garantir totalmente o que é que o outro vai fazer do seu livre-arbítrio. Por isso que ele disse a Públio Lentulus na obra 2000 anos, está no teu querer. Está no teu querer abraçar, ou seja, havia ali algo que pertencia ao senador romano e que nem o Cristo podia violentar, ou devia violentar, em que pese o domínio que ele tinha sobre os espíritos terrenos, né, terráqueos. Né? Então é interessante pensar nisso, que a reencarnação está embutida em toda a sua abordagem, em toda a sua proposta, porque considera a lei de progresso e, portanto, a lei de causa e efeito, né? E a justiça divina de alguma forma. E é interessante que Joana acaba o capítulo citando algo que eu tenho citado comumente, que é o seguinte, é uma alusão ao capítulo 3, versículos 1 a 12 de João, acerca do diálogo que Jesus teve com Nicodemos, o juiz do Sinédrio, fariseu, que ele diz, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, né? Eu costumo mencionar isso, porque eu li isso numa obra de Hermínio de Miranda, que Jesus fala, é necessário, para ver o reino de Deus, nascer de novo. E no final do diálogo com Nicodemos, ele volta e diz, é necessário nascer da carne e do espírito para entrar no reino dos céus, né? Ou no reino de Deus. E é interessante porque Joana, no final do capítulo, fala isso, de adentrar, né, para adentrar. Por quê? Porque o nascer da carne é mergulhar num corpo, né, que é a ferramenta divina que a gente tem para se aprimorar. Todo espírito tem à disposição a lei reencarnacionista e a proposta reencarnatória como meio para se aperfeiçoar, já que uma única existência é insuficiente para galgar esse patamar absoluto de amor, no sentido mais amplo da palavra, mais expressivo. E por isso o espírito ele se gradua e ele evolui por etapas, né? Embora uma existência única, uma única existência corporal pode ser valiosa oportunidade para que ele possa aprimorar-se muito, ainda assim é algo muito diminuto, pequeno,
para dar conta da evolução total do espírito. Então ele tem a reencarnação é uma grande ferramenta para esse aprimoramento, esse desenvolvimento do próprio amor, que é a base fundamental da lei divina. Não obstante, a proposta do nascer da carne e do espírito é nascer de um outro corpo, mas nascer do espírito é se renovar. Então quando ele fala nascer de novo para ver o reino de Deus, porque mesmo pela força das coisas o espírito vai evoluindo, automaticamente falando, ele vai ganhando experiências, mesmo que repita erros, né? E ele vai visualizando o reino de Deus. O que é visualizar aí? Eu fico entendendo. Talvez é conceber, é ver, é imaginar, é entender, né? Mas para entrar, quando eu entro, é porque eu já estou vivenciando. Né? Quando eu entro num recinto, quando eu penetro em uma residência, em uma casa, eu estou vivendo a atmosfera. Então, para eu viver a atmosfera do reino de Deus, é necessário nascer da carne, sim, ou seja, passar pelos processos reencarnatórios, mas se utilizar os processos reencarnatórios como recurso pedagógico de evolução, de crescimento, que é nascer do espírito. Então, não é suficiente apenas nascer da carne, mas é necessário também nascer do espírito, que é a reforma íntima, a reforma moral. Então, eu achei interessante essa conclusão de Joana, porque faz alusão a esse texto, né, Patrícia? Perfeito. A verdade é que se nós utilizarmos como ótica meramente material e verificarmos as situações pelas quais nós passamos, nós passaremos a vida toda praticamente frustrados. Quando nós elevamos o nosso olhar e observamos a sucessão das existências, nós conseguimos então perceber essa esperança, perceber essa misericórdia divina em nos dar essas várias vidas para que o nosso burilamento possa ser feito de forma progressiva. E quando Joana narra esse episódio com Nicodemos, esse fariseu do Sinédrio, ela vai citar também que Jesus, como espírito puro, jamais enfermou. E isso nos alude ao seguinte: as mazelas, e André Luiz vai falar muito disso nas suas obras, elas prioritariamente é como se elas tivessem germes mentais, começam no pensamento, né? E aqueles germes mentais sendo alimentados através das fixações, das monoideias, desse sentimento, muitas vezes de se comprazer com aquele tipo de pensamento, de não querer deixar ir aquela ideia que de certa forma te retroalimenta, vai gerando uma enfermidade psíquica e acaba sendo a raiz de muitas mazelas que podem reverberar psicossomaticamente no corpo. Então, quando Jesus conclamava aqueles que o procuravam para a cura real e dizia: tua fé te curou, ele elevava o livre-arbítrio a um patamar praticamente apoteótico. Dizia que ele não era um mero profeta, um mero milagreiro, que seria capaz de, através de um toque mágico, do seu poder magnético, que só um espírito do escola de Jesus tinha, era capaz de fazer essas mudanças mágicas. Mas ele atribuía a verdadeira mudança a um comportamento interior. E ele dizia mais: vai e não tornes a pecar. É como se ele, nesse momento, desse a nós, conferisse a nós a autonomia e a responsabilidade pela continuidade ou não dos nossos atos. Ou seja, se queres realmente ser saudável, se queres realmente viver em plenitude, ser um homem integral, ser plenamente feliz, é necessário que você faça uma transformação íntima. É necessário que você queira, com todas as forças do seu espírito, uma mudança real. É necessário ter robustez moral. Porque para que nós possamos mudar, e aí nós vemos as grandes conversões, São Francisco de Assis, Maria de Magdala, Paulo de Tarso, foi necessário um grande esforço íntimo, primeiro para negar o mal em que eles se compraziam em fazer. Mais tarde, e graças também a essa bênção do remorso, veja que o remorso não necessariamente torturando em sentimentos e pensamentos de culpa e de autoflagício. Aliás, na obra Paulo Estevão tem um momento, né, em Emancipação da Alma, que Paulo tem com Abigail aquele discurso, né, do ama, trabalha, perdoa, espera.
em que ele, um pouco, ele sente isso de novo, né? Esse sentimento de abatimento por tudo que ele fez, o tempo que ele perdeu, e ela, no discurso dela, tenta desfazer aqueles pensamentos, né, de remorso, de culpa, e encorajá-lo para que ele continue a marchar, continue a ser o grande propagador do evangelho que ele foi. Tem um momento que ela fala, ou melhor, Estevão fala para ele nessa experiência: não recalcitres contra o aguilhão, só Jesus foi puro. Exato. E Joana fala disso nessa obra, né? Que ele foi puro, ele jamais enfermou, e que mais? Além do exemplo milenar do Cristo que ele nos legou, nós estamos impregnados pelo magnetismo de Jesus. Em uma palestra recente, Flávio falou isso, né? Não há ninguém que habite o orbe terrestre que, mesmo que queira, esteja fora do Cristo. Nós estamos irmanados, invariavelmente, nós estamos envolvidos pelos eflúvios do amor que o Cristo emana. E é esse sentimento que nos arrasta, esse sentimento do amor verdadeiro, dessa fonte fecunda e infinita que nasce no Cristo, que nós precisamos procurar, né? Precisamos buscar nos reabastecer através dos desafios que enfrentamos nessa vida e da inspiração em novas existências para que nós possamos continuar evoluindo. Só para concluir, eu acho interessante essa alusão que você comentou, Patrícia, porque Joana tem um toque bem especial e sábio em determinado trecho desse capítulo, quando ela vai dizer o seguinte: a sua psicoterapia era baseada na reencarnação, não apenas pelas abordagens em relação aos enfermos, que tinha como base a compreensão da lei de causa e efeito, ou seja, é um exemplo para nós no sentido, não apenas dos profissionais de psicologia que, quando atendem a uma criatura, deve também ter em mente, ainda que internamente, não precisa necessariamente compartilhar a visão religiosa espiritual, mas que está diante de um ser eterno espiritual, mas os atendentes fraternos do centro espírita, o médium, o orador, o doutrinador, porque isso é uma lente, né? É uma forma de ver as coisas, mas ela dá uma outra dica e uma outra referência que me chamou muita atenção, que é a terapêutica dele. Quando ela fala isso é porque ela está colocando Jesus como um terapeuta, né? A terapêutica dele era baseada na reencarnação, porque aqueles que não compreenderam ele e que estiveram com ele, ele o sabia, e compreendendo profundamente a reencarnação, sabia que futuramente seriam esses que seriam os propagadores da sua doutrina, seriam os continuadores da sua obra, seriam os propagandistas, né, da sua mensagem. Só para ser fiel ao texto, ela diz mais ou menos assim: é verdade que não poucos homens que foram comensais da sua misericórdia aparentemente o esqueceram, todavia reencarnaram-se através da história, recordando às multidões, e ainda hoje se encontram empenhados em fazê-lo conhecido e amado. Então, era também a compreensão da reencarnação. Ela tem uma frase que ela vai dizer: o homem é o modelador do seu próprio destino. Então, observe que sabedoria. Nós temos uma oportunidade única, através da reencarnação, de refazer a nossa programação a qualquer tempo e hora. Nós não podemos perder de vista que, como na parábola do semeador, nós somos esses solos que estamos mudando de características o tempo inteiro e temos a eternidade toda para fazê-lo, mas é um desafio impostergável. Se antes nós fomos insensíveis e até repudiamos a mensagem cristã, hoje a mensagem já nos sensibiliza. Nós já procuramos como uma consolação para as nossas dores, nós buscamos como um refrigério para a alma, como a reforçar a esperança em tempos melhores, e já conseguimos dar alguns frutos, mesmo que sejam frutos incipientes e que não rendamos tanto, mas já conseguimos frutificar. Então é interessante porque a reencarnação, e não apenas o processo reencarnatório entre as vidas sucessivas que nós temos, mas é necessário que nós possamos renascer um dia após o outro, renascer o tempo inteiro, avaliar a forma como nós
temos conduzido a nossa vida até aqui e o futuro que nós queremos planejar para nós, porque é necessário que empenhemos mudanças e ações contundentes, eficazes agora, para que nós possamos construir o nosso futuro melhor. Nós podemos renascer a cada dia, a cada momento, mas para isso é necessário reflexão íntima, é necessário ter uma postura autocrítica, sem tormentos, mas realmente sincera, para que nós possamos verificar as nossas imperfeições e ter uma mudança. Eu acho que é isso, meus amigos. Estamos aí concluindo o capítulo Jesus e Reencarnação, capítulo 2 do livro Jesus e Atualidade. Espero que vocês gostem, né? Mais uma abordagem feita por nós, ambos em parceria, Patrícia Lins e eu, Flávio. E até a próxima, o próximo capítulo, capítulo 3, se Deus quiser.